Conta a história de como ela foi, como ela recebeu os tiros. Ela voltava da escola no dia 9 de outubro de 2012. Era uma semana de provas, então elas saíram um pouquinho antes da escola, e eles têm a gente fala ônibus escolar, mas na verdade são umas caminhonetes adaptadas, muito precárias, assim, que as meninas entram ali na caçamba e eles fecham a cortina para que ninguém as veja na rua, porque as meninas, moças, não podem ser vistas nas ruas. E aí, depois de passar esse posto do Exército, no caminho para levar as meninas para casa, 2 homens numa moto, um deles parou a moto na frente do ônibus escolar, o outro pulou na caçamba perguntando qual de vocês é Malala. E, naturalmente, todas as amiguinhas olharam para ela e ela também olhou para ele. E ela era a única que não estava com o véu, porque as meninas, mesmo dentro de casa ou no espaço privado, usam o véu, e a Malala não gostava de cobrir o rosto. E sempre foi muito desafiadora, né? Assim, eu brinco até indisciplinada, né? Eu brinco quando eu converso muito com os professores, eu brinco, cuidado com como vocês tratam os seus alunos indisciplinados, porque vocês podem ter entre eles uma Nobel da Paz, né? Foi essa indisciplina também e essa personalidade desafiadora também que levou a Malala a ter coragem para fazer as coisas que ela fez. E aí ela saiu ferida do carro? Ela levou um tiro, o tiro pegou, porque ela baixou na hora do tiro, o tiro pegou uma parte da cabeça, atravessou o ouvido e veio parar no ombro dela. Ela desmaiou imediatamente, ele disparou 3 tiros, os outros 2 tiros pegaram nas 2 meninas que estavam do lado dela, a Kainat e a Shazia, que eu entrevistei também, estive na casa delas. Ela foi transferida para um hospital muito precário. Eu conversei com o médico que atendeu, o primeiro médico que atendeu, e ele falou: a gente não tinha nenhuma condição, não tinha nem raio-x ali para fazer qualquer coisa, qualquer exame. Então, como a história, por conta muito do blog da BBC, a história, na hora que souberam que ela levou um tiro, a própria BBC disseminou aquela informação e todos no Paquistão ficaram muito consternados com a informação, e acabou essa história ganhando o mundo inteiro. E o governo do Paquistão, mais uma vez, se sentiu obrigado a tomar uma atitude, mandou um helicóptero para a região para resgatá-la e levá-la a um hospital militar. E depois, mesmo no hospital militar, eles avaliaram que, primeiro, ela estava correndo muito risco, porque o Talibã podia fazer um ataque ali. Então, foi avaliado que ela teria que ser tirada ali do hospital. E ela foi para um hospital em Birmingham, na Inglaterra, que trata os feridos, os soldados feridos na guerra do Afeganistão. Então, ela teve um tratamento como se fosse um soldado mesmo, um hospital de trauma. Então, você sabe que, lendo o livro, eu fiquei muito impressionado com o jeito que você conta essa história, porque é uma história horrível, né? Uma criança que chega alguém lá, sobe no carro e atira na criança. E ela descreve com todos esses detalhes no livro, né? E faz isso um livro infantil. Não te passou pela cabeça que podia ser uma história muito chocante? Passou. Eu tinha, ao mesmo tempo que eu queria muito contar essa história, porque é um exemplo, né, de uma menina de uma zona rural que, sem quase recursos, conseguiu ser ouvida, ter sua voz ouvida no mundo inteiro. É uma história, né, de perseverança, de uma criança que ousou sonhar, né, de uma escola que transformou uma menina numa Nobel da Paz, de um pai que apoiou a filha, né, correndo os riscos que isso significava. Então, eu queria muito trazer essa história para as crianças brasileiras. Mas tinha essa questão do Talibã e do tiro. O Talibã eu resolvi com a história de que eles também eram estudantes que acabaram não conseguindo ir para a escola porque era guerra. Mas essa coisa do tiro me incomodava. Como eu vou contar essa história para a criança? Aí eu fui estudar literatura infantil. Eu fiz 6 meses de aulas e depois fui fazer continuei fazendo aulas particulares com o professor Cláudio Fragata, que no ano passado até ganhou o prêmio Jabuti de literatura infantil. E aí você começa a ver as histórias, rever, na verdade, as histórias da literatura infantil, os clássicos.
horríveis. E aí você lembra que a rainha da Branca de Neve mandou cortar o coração dela, um lenhador tirar o coração dela com um machado e trazer como prova da morte dela, né? O Joãozinho Maria. Joãozinho e Maria, que eram engordados para serem colocados no forno. Né? O lobo mau mesmo, que come a vovozinha inteira e depois o caçador abre a barriga do lobo mau vivo e tira a vovozinha de lá. Então, essas histórias, a violência está nas histórias infantis. Acho que as crianças têm curiosidade sobre isso. E trazendo isso para os nossos tempos, hoje as crianças ouvem muito sobre terrorismo, ou já tinham ouvido falar de Malala, ouvem falar da guerra, mas ninguém está explicando essas coisas para ela, né? Hoje as crianças participam mais das conversas dos pais, não tem mais muito isso de conversa de adulto, conversa de criança, elas participam mais. A tecnologia permitiu que elas tivessem mais acesso à informação também. Então elas estão recebendo essa informação, mas não de uma forma adequada para elas. Então eu procurei não poupá-las da verdade. Isso aconteceu, né? A Malala levou um tiro, mas ela sobreviveu, pôde contar a sua história e se tornou uma jovem Nobel da Paz, né? Aos 16 anos, ela se tornou uma Nobel da Paz. É uma história com um final feliz também. Né?